Eu me recordo de um dos réveillons que eu passei na Mansão do Caminho, palestra conhecida e recorrente, já tradicional, de Divaldo Franco na virada do ano, que ele sempre promove há muitos anos. E quando ele adentrou no salão, ele entrou no salão indo na direção da tribuna para assumir a tribuna e começar a falar, ele entrou todo de vestimenta preta, né, vestimenta de cor preta, como está aqui, como eu estou aqui, muito mais do que eu, inclusive, ele estava todo vestido de cor preta. E aquilo chamou a atenção das pessoas, né, por conta da tradição, do Ano Novo, das pessoas se vestirem de branco. Algumas hoje se vestem de amarelo, e aí há uma simbologia sobre o branco, da paz, amarelo, de prosperidade material, prosperidade financeira. E eu me recordo do semblante dele sorrindo, aquele sorriso de canto de boca, quando ele passou por um local lá e havia algumas senhoras, né, que ficaram escandalizadas, começaram até a comentar, né, a fazer uma série de comentários, e ele passou sorrindo, né. De propósito, ele assumiu a tribuna, e quando ele assumiu e começou a falar, uma das coisas que ele comentou durante o discurso dele foi isso, que não importa a vestimenta, né, que inclusive essa ideia do branco ser associado à paz é da nossa cultura. No Japão, por exemplo, se não me falha a memória, é o vermelho que é associado à paz. Então isso varia de cultura para cultura, e que a gente não deveria estar pegado a isso. Afinal, o espiritismo também é uma doutrina de educação, e que também promove a libertação desses apegos, né, a liberação desses atavismos, né, ou seja, esses apegos ancestrais que a gente vem carregando, né, essas identificações excessivas culturais. E ele fez um comentário bastante interessante dizendo que, na verdade, é interior, o que não significa dizer, e na fala de Divaldo não havia isso, um absoluto rechaço por esses símbolos. O ser humano é um animal simbólico que coloca símbolo nas coisas, e ainda em nosso nível de consciência, muitas vezes a gente precisa de símbolos, precisa de referências, né? Carl Gustav Jung, em um dos seus escritos, ele vai dizer que o homem necessita muito do mito. E se ele não tem o mito, ele fica inseguro, ele perde a segurança. Daí os mitos culturais, os mitos religiosos, a necessidade de referências, as referências humanas, a idealização de seres humanos e assim por diante. São mitos que dormem em nosso inconsciente, a gente projeta em relação a figuras, na idealização, etc. E assim por diante. Então, isso tudo é compreensível, é natural, os símbolos fazem parte, mas é claro que a gente vai se educando espiritualmente para ir se libertando lentamente dessas amarras, para a gente não ficar exclusivamente subordinado a isso. O que não significa dizer que a gente não pode aproveitar-se desses símbolos para realizar um processo de renovação. Quando Allan Kardec examinou o autoconhecimento, proposta que está colocada em O Livro dos Espíritos, e Santo Agostinho sugere que a gente faça uma espécie de autoavaliação ao final do dia, Santo Agostinho está se referindo ao final de um ciclo, ao final de um dia, fazer uma revisão do comportamento, avaliar os bons comportamentos, os comportamentos negativos, para poder se predispor a corrigir aqueles de natureza negativa e refratária no dia posterior, e ao mesmo tempo dar prosseguimento àqueles que foram positivos, àqueles que foram de natureza feliz e que pode alavancar o sujeito na direção do seu progresso pós-vindouro. Então, os espíritos, inclusive, eles recomendam, portanto, a nós a fazer revisões diárias ao final de um ciclo, ao final de um dia. Kardec chega a dizer que um dia é um símbolo do indivíduo fazer uma autoavaliação, da mesma forma que ao final de uma vida o sujeito pode dizer que acabou a sua vida, como acabou o dia, mas tem um dia seguinte, tem uma vida posterior. Então, embora a gente não deva se ficar pegado muito à roupa de branco, mas para muitos de nós, especialmente aqueles que estamos muito mais apegados a isso, é válido fazer uma espécie de renovação, se quer vestir o amarelo, se quer vestir o vermelho, se quer vestir o branco. Se aquilo tem um efeito psicológico sobre o sujeito, é válido. Se ao vestir de branco, se dá os 2 pulinhos na praia, que agora
pelas restrições sociais, nem sempre pode, se vai fazer o ritual lá do culto que o sujeito abraça, se o sujeito vai fazer algum tipo de liturgia e tem que vestir alguma roupa, se ele acredita nisso, psicologicamente falando, isso tem um efeito sobre ele. E ainda que os votos que ele faça, ou as promessas, as expectativas e as propostas que ele elenque, que ele elabore para o ano seguinte, não necessariamente logrem o êxito, ou não sejam cumpridas, ou não sejam sustentadas durante o ano de maneira absoluta, mas ainda assim, ao fazê-lo, ao realizar esse programa, essa programação, é uma espécie de autoconhecimento, é uma espécie de introspecção, de reflexão, e os bons espíritos se aproveitam desses mecanismos para sintonizar melhor conosco. Porque quando a gente para fazer uma avaliação do ano, dá os pulinhos na praia, aqueles que acreditam nisso e que se identificam com isso e têm fé nisso, ou que se veste de uma roupa ou de outra, para de alguma forma fazer esse ritual e achar que agora vai vestir de branco, então vai entrar no ano de branco e aí vai ter paz no ano, ou de amarelo e vai ganhar muito dinheiro, ou vai comer um animal que não seja um animal que anda para trás, então não pode comer galinha ou não pode comer caranguejo porque anda para trás, senão o ano vai dar para trás. Essas coisas que o senso comum, que a cultura popular estabeleceu e que do ponto de vista espírita e espiritual não tem valor de verdade, não procede, não tem nenhum tipo de correspondência na realidade. Mas se o sujeito acredita nisso e ao fazer esses rituais, ao realizar esses rituais, ele acha que está entrando no ano em paz, isso tem efeito psicológico sobre ele e, portanto, ele pode vibrar em dimensões mais elevadas, em faixas mais positivas, a ponto de proporcionar ali um efeito psicológico sobre ele e ele poder sintonizar com os espíritos bons. Então essa é a proposta. Se o indivíduo tem, portanto, essa crença, se o indivíduo se identifica com isso, que faça o seu ritual, que faça o espiritismo, embora ele não estimule e não coloque isso como uma espécie de obrigatoriedade, como um valor verdadeiro, mas o espiritismo não condena, não há nenhuma condenação na obra espírita em relação a isso, se a pessoa se identifica com tal, e isso tem um efeito psicológico, tem um efeito comportamental, tem um certo, portanto, uma certa repercussão, portanto, na vida simbólica do sujeito, que o faça, mas que não se esqueça da oração, que não se esqueça do mergulho interior, que não se esqueça, portanto, de avaliar a sua própria vida. Passamos por um ano desafiante e o ano que vem não necessariamente será isento de desafios, não necessariamente. Teremos que estar preparados. Teremos que fazer, portanto, a nossa preparação também, nos renovar nesses dias e, ao mesmo tempo, esperar dias melhores, sem dúvida. Não entrar no ano de maneira amarga e pessimista, mas também se preparar para o pior, se preparar para os desafios que são inevitáveis. Passamos por muitas situações, quarentena, distanciamento social, isolamento, produção de conteúdo virtual, mas não abandone também o propósito de ler, a velha leitura, o diálogo em família, a conversação saudável e edificante, as expectativas de mais afeto, a falta de contato físico nos impulsiona também para mais afeto, afeto legítimo, que não necessita de contato físico, mas quando há contato físico, que o faça, mas que, sobretudo, utilize melhor a linguagem. Nós estamos sendo convidados a utilizar uma melhor linguagem através desses mecanismos virtuais, porque através da distância geográfica e da linguagem virtual, nós precisamos ter mais cuidado ainda com palavras e com a comunicação para não haver ruídos e dificuldades de entendimento e até atritos. Então tudo isso é, de alguma forma, um repertório que estamos desenvolvendo para o futuro mundo, um futuro planeta de regeneração, onde a linguagem psíquica vai ser mais predominante, que a nossa vida vai ser mais psíquica do que necessariamente física. E estamos treinando graças a essa experiência de agora, experiência que tem a ver com um problema epidemiológico sério, mas que também abriu portas para que a gente pudesse tirar dentro de nós também vários crescimentos, várias transformações, vários amadurecimentos. Vale a pena, portanto, refletir sobre tudo isso. Vale a pena avaliar
o que é que eu me tornei nesse período de 2020, de quarentena, de pandemia? Em que é que eu me tornei? Melhor dizendo, o que é que eu aproveitei da quarentena e o que é que eu retirei dela? O que é que eu fiz da quarentena dentro de mim mesmo, para mim mesmo? Eu me tornei uma pessoa mais revoltada, mais rebelde. Eu entrei na onda das discussões infrutíferas, das pancadarias verbais políticas, do bate-boca interminável na internet, das fake news, das intrigas, das tricas, das maledicências, ou eu aproveitei para acender uma luz ainda mais profunda no meu mundo interior? Tudo isso tem a ver, portanto, com esses períodos, porque é no período de treva que a luz se faz ainda mais intensa, que a claridade ainda tem um fulgor ainda maior que chama a atenção de todos nós. Então, feliz ano novo, boa entrada de ano, estamos juntos nesse trabalho de divulgação doutrinária, esse trabalho de refletir, de produzir, de estudar e também de aprender as lições das verdades espirituais que nos dizem respeito. Olá, amigas e amigos do Movimento Espírita. Sejam muito bem-vindos ao canal Raciocínios Espíritas. A convite do nosso amigo e querido confrade Flávio Santos, aqui estamos para entretecermos algumas considerações numa mensagem de Ano Novo. E é claro que não poderíamos deixar de mencionar uma certa retrospectiva do ano de 2020. Esse ano marcado por algumas disputas geopolíticas, pela fome, pela miséria e também por uma doença que de alguma sorte vem sacudindo todas as porções do globo, arrastando grande parte do contingente populacional às valas da morte, ao mesmo tempo que também nos traz um convite mais sério à reflexão em torno da própria existência. Fazemos referência à pandemia do novo coronavírus, do Covid-19. E então, este ano de 2020 foi marcado por mudanças muito drásticas, por questões muito graves que, como dissemos, sacudiram o painel global. Mas, ao mesmo tempo, neste ano que se inicia, desejamos traçar também algumas projeções, algo que de alguma sorte possa nos guiar em torno do futuro, do porvir. Mas antes de fazermos então este paralelo do porvir do próximo ano, necessário é nos questionarmos quais foram os aspectos que nós devemos levar em consideração quando analisamos o ano de 2020. Fazermos uma célebre tentativa de exame de consciência, a exemplo do que nos exaltou o próprio Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, essa obra básica e inaugural do Espiritismo. Porque a partir do exame de consciência é que nós vamos poder identificar tudo aquilo que compôs uma matriz viciosa, equivocada, para então lançarmos mão de uma terapêutica, de um tratamento que seja o mais oportuno possível, no intuito de sanearmos as nossas instâncias psíquicas. Não por acaso, na própria obra O Homem Integral, a veneranda Joana de Ângeles intitula como grande desafio contemporâneo para o homem o seu autodescobrimento. Porque é efetivamente a partir do momento que o indivíduo se autodescobre, ele passa então a gerir a sua própria vida e, é claro, determinar os rumos que possam descortinar-se futuramente a partir das suas ações. Porque se algo se encontra, é claro, dentro dos desígnios divinos, fazendo então a sua parte, o indivíduo há de encontrar também uma ressonância nos painéis da divindade. Devemos também considerar um período de renovação.
Porque não é o fato de transitarmos no dia 31 de dezembro de 2020 para o dia 1º de janeiro de 2021 que há de se processar uma mudança, uma transformação. Porque, na verdade, tudo aquilo que nós desejamos imprimir no novo ano deve passar pela nossa cota de responsabilidade íntima. Todos nós, portanto, temos um dever para conosco mesmo, no intuito, então, de promovermos as mudanças benéficas e necessárias para que possamos superar as adversidades, o contexto mais difícil que, de alguma sorte, solapa as nossas existências. E então, quando nós compulsamos o Novo Testamento, e mais precisamente as epístolas paulinas, vamos encontrar na segunda aos Coríntios uma mensagem bem marcante, aquela que de alguma sorte faz uma referência a essa proposta de renovação. Porque nos diz o apóstolo da gentilidade, Paulo, assim é que se alguém se encontra no Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Para demonstrar, portanto, que esta renovação que nós desejamos efetivamente durante esse período de transição só se faz quando nós mudamos a nossa atitude mental. Quando a proposta do Cristo é uma proposta de viagem íntima, para que nós consigamos justamente decodificar a nossa própria existência, percebendo a importância que devemos dar à divindade. Devemos conceder um espaço mental para que a grande boa notícia, para que o Evangelho de Jesus se solidifique e se edifique em nossas próprias vidas. Porque esta renovação a que fez referência a Paulo é justamente aquela que se dá em nossos painéis íntimos. Aquela mudança que, de alguma sorte, muitas vezes se dá no terreno da reserva, que não é acompanhada a olhos vistos, mas que se processa delicada e silenciosamente em nossa intimidade. E então devemos estar atentos para que esta data clímax de transição de um para o outro ano, na verdade, fique gravada em nosso íntimo, no sentido de nos lembrar o necessário para que justamente possamos nos renovar, para que a vida se faça nova, para que abracemos uma nova era, uma era de mudança efetiva. Já dedicamos grande parte deste ano a uma série de discussões, muitas delas infrutíferas. Agora é necessário que o Cristo ocupe campo mental, o campo em nossos corações, irradiando a sua peregrina luz, para que esta mudança se processe, não no espaço-tempo somente, mas também em nosso aspecto comportamental. E desta forma, e somente assim, nos faremos novos para uma nova era, para um novo contexto, para um ano que se descortina repleto de oportunidades, aguardando, é claro, o nosso contributo. Portanto, façamos a nossa parte para que desta forma a divindade nos auxilie e então possamos alcançar a vera felicidade. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos envolva em sua peregrina luz hoje e sempre. Olá, pessoas! Queria nesse momento dar uma saudação geral, né? Uma saudação geral àqueles que me seguem lá no meu modesto espaço no Instagram, também no canal do YouTube. A quem segue o canal Raciocínios Espíritas, que eu tenho o prazer de ser colaborador, prazer e a honra de ser colaborador, né? Então a saudação, né? Um forte abraço a todos dessas casas espíritas, né? Que gentilmente me convidaram para ser expositor, né? E então é esse abraço geral que eu queria dar a todos, sendo que foi o canal Raciocínios Espíritas, né? Que me colocou
realmente nessa senda, né? Nessa senda que eu estou seguindo agora, né? Se eu tenho também um canal meu que eu faço também o meu trabalho, né? Foi os Raciocínios Espíritas que me estimulou, né? Se eu já faço também palestras virtuais para outras casas espíritas, também é graças aos Raciocínios Espíritas. Então acho que tenho muito a agradecer realmente no ano de 2020 ao canal Raciocínios Espíritas. Sou colaborador desde 2018, né? Mas esse ano, 2020, foi especial no que diz respeito às preleções doutrinárias virtuais, né? Pela internet, pelos canais de YouTube e outros canais aí, né? Instagram também tivemos lives e Facebook também. E vem aí agora, ano novo, de novo, né? Mais um ano novo. Para mim que já tenho alguns, né? Não são muitos não, alguns anos assim nessa minha encarnação, mais um ano novo, né? E aí eu pergunto a vocês, meus queridos, pergunto a você e pergunto a mim mesmo. O que é que tem de novo nesse ano novo que está por vir, né? Que seria o 2021. Será que o ano novo vai ser novo mesmo? Porque, tipo assim, eu sempre tive uma visão um pouco azeda desse negócio de ano novo. Eu não vou mentir para vocês, não. Para mim, eu sempre penso assim, para mim não muda nada, é só uma mudança de calendário, né? Os boletos continuam vindo normalmente em janeiro para a gente pagar, lá com a datazinha de vencimento. A gente que não pague não, né? A gente que não pague. Então, já demonstra que não tem nada de muito novo, só nessa parte das cobranças, né? Bem, e assim, para algumas pessoas pode ser, ah, não, mas é meu mês de férias. Sim, tudo bem. Vamos dizer que tem um grande número de pessoas de férias e que vão fazer coisas novas ou repetir coisas antigas das outras férias, né? Mas como é de vez em quando, é sempre novo, né? Mas isso não, porque há férias em outros meses, como é o meu caso, né? Eu não tenho férias de janeiro, minhas férias é no meio do ano, né? E aí a pessoa diz, vai ser um ano novo porque eu tenho conquistas, né? Vou ter um emprego novo, vou começar um trabalho novo. Maravilha, realmente isso é bom, uma boa referência. Só que um trabalho novo podia ter vindo nesse mesmo ano. Você podia estar feliz em agosto porque esse trabalho ia chegar em setembro, né? Não faz diferença na questão de vir de você esperar em dezembro esse trabalho novo que vem em janeiro, que você está em agosto esperando em setembro, né? Então, assim, em termos práticos, em termos técnicos, vamos dizer assim, não estou jogando água na felicidade de ninguém, não. É uma felicidade, sim, né? Um trabalho novo que você gosta e tal. Mas em termos técnicos, isso não voga, né? Porque poderia ser no meio do ano também essa conquista. O calendário de virada de ano não define isso. Não é verdade? Até o trabalho de professor, eu já entrei para ser professor em meio de ano, em escola. Acontece, basta acontecer uma necessidade. Não é verdade? Então, o que é que tem de novo, então? Né? O que é que vai... Assim, a gente sempre vai buscar acontecimentos externos, como eu disse. Um emprego novo, um endereço novo. Ano que vem vou morar no exterior. Ótimo. Ano que vem, uma pessoa querida vai voltar. Uma pessoa que mora fora, em outro estado, em outro país, vai voltar ao meu convívio. Estou muito feliz. Ótimo. Tudo isso é boa referência. Mas, como eu disse, não precisa de um ano novo para isso. Você podia estar com essa expectativa no mês de setembro para a pessoa chegar no mês de outubro, ou outubro para chegar em novembro. Então não é. O que é novo realmente, né? No ano novo, né? O que é que temos como ano novo? E nós, né, que estamos aqui em um veículo espírita, né? O que é o ano novo para o espírita? Poderíamos usar como símbolo de renovação, né? Não só ficar nessa parte azeda como eu do calendário, que só uma mudança de mês, né? Que não faz, tecnicamente não faz tanta diferença. Então, o que seria um ano novo? Seria o ano para mim de renovação, né? Renovação. Como o Natal é de renascimento, a gente renasceu, agora vamos realmente nos renovar. Pelo menos essa simbologia que a espiritualidade superior, né, se apropria para nos falar do chamado Ano Novo, né? Existe um texto de Emmanuel chamado Carta de Ano Novo, né? É um texto do livro Vida e Caminho, né, psicografado por Francisco Cândido Xavier.
o Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel, que é justamente uma carta de Ano Novo, que é uma exortação da gente aproveitar essa questão da virada do ano e nos renovar, né? Realmente fazer um ano novo na nossa vida, nas questões de crescimento espiritual. E é isso que Emmanuel propõe nessa carta de Ano Novo. E é muito interessante. Ele começa dizendo assim: Ano Novo é também oportunidade de aprender, trabalhar e servir. O tempo, como paternal amigo, como que se reencarna no corpo do calendário. É interessante, o tempo reencarna no calendário como nós reencarnamos no corpo. Ele está fazendo uma metáfora, né? Descerrando-nos horizontes mais claros para a necessária ascensão, né? Ascensão espiritual. Lembra-te, né? Continua Emmanuel, de que o ano em retorno é novo dia a convocar-te para a execução de velhas promessas que ainda não tivestes a coragem de cumprir. O impulso que o espírito tem de evoluir, de crescer, ter essa coragem. Não, agora eu vou cumprir minhas metas, vou crescer, vou amadurecer. Se tens inimigos, faze das horas renascer-te o caminho da reconciliação. Quando a gente perdoa alguém, a gente tira o peso do nosso coração. Mas não quer dizer que necessariamente a gente vai reconciliar com a pessoa, né? Porque não depende só de nós, depende do outro também. Mas o importante, como está inclusive lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Não pôr barreira à reconciliação, né? Se descansaste em demasia, ou seja, se foste preguiçoso ou preguiçosa, né? Ele é bem... Se descansaste em demasia, a velha preguiça, né? Volve ao arado das tuas obrigações e planta o bem com destemor para a colheita do porvir. Quer dizer, retoma o teu trabalho. Se a tristeza te requisita, esquece-a e procura a alegria serena da consciência tranquila no dever bem cumprido. Quer dizer, tenta esquecer. É difícil esquecer uma tristeza, né? Mas tenta pelo menos apaziguá-la. Tranquilizar a consciência é uma grande ajuda para diluirmos as nossas tristezas, as nossas decepções, né? Ano novo, novo dia, né? Tem gente que diz, ano novo, vida nova. Aí eu faço igual o Mário Sérgio Cortella. Será? Aí depende de cada um de nós. Fazer o nosso ano novo, né? Sorri para os que te feriram e busca harmonia com aqueles que não te entenderam até agora. Nos harmonizar em vez de devolver o mal com o mal. Né? Vamos tentar a harmonia. Não forçaram a amizade, mas buscar se harmonizar. Pelo menos não nos envolver nessa energia ruim, né? Buscar a harmonia dentro de nós. Auxilia a acender alguma luz para quem passa ao teu lado na inquietude da escuridão, né? E lembre-se, tem uma frase que acho que é do Minuto de Sabedoria. Quem acende um fósforo para iluminar o caminho de alguém é o primeiro a iluminar-se. Não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. Olha que interessante. Jesus jamais se desespera com a gente. Jesus está sempre ao nosso lado, nos inspirando e nos repetindo espiritualmente a todo momento. Ama e auxilia, sempre. Ajuda aos outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia volta amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Então essa mensagem, gente, nos diz muito, né, de como devemos buscar o nosso ano novo. Não só o ano novo de calendário, que a gente faz Réveillon, solta fogos, tudo isso é muito bonito, é muito válido, mas a verdadeira renovação. E é nessa energia que eu desejo a todos vocês um feliz 2021. Um ano realmente de realizações, não só de realizações materiais. Realizações materiais sim, né? Porque o trabalho também enobrece. Mas, sobretudo, realizações espirituais, que é o mais importante e é o que esse momento que a gente está vivendo está requerendo mais de nós. Viu? Que Deus nos ilumine, né? Que Jesus sempre nos inspire, a espiritualidade superior sempre conosco, meus queridos. E um feliz ano novo a todos, né? Um forte abraço e fiquem com Deus.